Estou ao vivo. Vamos lá, vamos tentar mais uma vez. Hoje tá difícil. Uma live fantástica. Vocês vão ver que temos assuntos muito interessantes, mas vai dar certo. Cadê, Juliana? Entra, Juliana. Oi, Beth, novamente. Acho que agora vai, né? Vamos no foco aqui que a gente vai conseguir. Tanta coisa boa pra gente conversar. Cadê você? Pois é, você não tá aparecendo aqui pra mim, não. Eu já tô aqui. Pois é, mas a sua imagem não tá aparecendo. Já mandei a solicitação. Já aceitei aqui. Você tá me ouvindo? Eu tô te Sim. ouvindo, mas não tô te vendo. Nossa, será que algum... Mandei um convite. Eu já aceitei. Acho que o pessoal já tá me vendo. Olha, vê, talvez refresque. Como que eles falam aqui, toca novamente na tua tela. Às vezes só um toquinho já resolve. Sim? Não, para mim não está aparecendo, não. Ai, gente, não pode! Bom, vamos seguindo. As pessoas estão vendo? Priscila, Priscila, você está vendo a Juliana? Ela disse que sim, né? Ok, para ver. Tá bom. Então, bora. Bora seguir. Bom, minha linda, olha só. Cadê? Acho que agora você tá me vendo, não tá? Recebi a notificação aqui que... Não? Não. Gente. Não. Não tô te vendo. Juliana, eu vou ter que falar com você sem te ver. Ai, não, só meu espírito. A gente, vamos começar a falar já a partir disso, a partir desse lugar de quando a gente não vê o corpo do outro, o que a gente faz? Ótimo. Bom, gente, a questão é a seguinte. Eu convidei Juliana para falar comigo sobre essa relação fantástica de muito tempo, né? Construída entre o balé e o Pilates. Então, a Juliana, ela é uma pessoa maravilhosa que eu tive a sorte de conhecer há uns 15 anos atrás. Ela é artista da dança, professora do curso de dança aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, e foi nesse contexto que eu a conheci. Mas, atualmente, ela está no Texas, né, trabalhando com a Texas Women's University. Então, é de lá que ela nos fala. Eu queria pedir para a Juliana, para ela, inicialmente, nos dizer como esse método aparece, né? Como é que o Pilates, o contexto histórico do Pilates, como é que ele surge, onde ele surge, e, na sequência, como ela encontra o Pilates. Então, vamos lá. Um prazer enorme estar aqui com vocês, gente. Estou vendo quem está aqui. Muito bacana a gente poder partilhar esse momento, né? Principalmente num dia como o de hoje, que é o Dia dos Professores. Então, a gente está falando aqui de ensino, de transmissão, de troca de conhecimento, né? E eu gosto muito de associar o Pilates à troca, mas também como trabalho com a história da dança, com a etnografia da dança, né, com a relação desse movimento humano e a história que o movimento humano constrói nesses corpos todos, eu gosto muito de pensar o método a partir do próprio Joseph Pilates,
eu falo sempre aqui para meus alunos, que o pessoal fala assim, Pilates é igual a yoga? E eu falo, bom, tem muitas semelhanças e a gente estuda essas semelhanças, mas eu brinco com eles aqui, vocês não encontram Mr. Yoga, vocês encontram Mr. Pilates. Ou seja, vamos pensar um pouquinho quem era ele, né? Quem era o Joseph Pilates, o contexto que ele estava, para a gente entender um pouco como que esse método se desenvolve, né? Então, esse momento, infelizmente, que o mundo está vivendo até nos ajuda a pensar um pouco isso, porque o Pilates vive e inicia o método num momento de guerra, né? Ele é um alemão que nasceu ali nessa região que passa a ser muito atingida, né? E as pessoas todas muito envolvidas com a guerra. E ele, filho de grego, que tinha sempre passado por relações com o corpo, né? No sentido de construir o corpo a partir de artes marciais, da ginástica olímpica, né? Ele trabalhou em circo por estímulo da própria família. Ele tinha uma relação com o corpo que dizem que aos 14 anos ele já se sentia pronto para ensinar tudo que ele fazia com o corpo dele, né? No sentido até de um virtuosismo que era muito característico da época, né? A gente está pensando na mesma época que o Laban desconstrói essas questões também com o movimento e tal, né? A gente pensar assim, um movimento que estava ali associado ao virtuosismo, né? A ideia de performance de esporte, né? Só que ele, muito interessado na pesquisa com o movimento humano, ele acaba desenvolvendo suas próprias técnicas, e essas técnicas vão ser aplicadas num momento de guerra, onde ele é colocado num campo de concentração, e começa a pensar como ajudar pessoas a controlarem suas relações entre mente e corpo, né? Então, para quem conhece o método Pilates, eu gosto muito de dar o exemplo do Reformer, né? Que é aquela cama, né? Que tem um formato de uma cama, que a gente trabalha com as molas e com as hastes e tudo. Aquilo ali nasce a partir da ideia de se trabalhar em camas do campo de concentração. Quando ele começa a ensinar para pessoas que tinham sido mutiladas, como que aquilo ali, como que mesmo a partir da mutilação eles poderiam tentar controlar seus corpos, né? Só que aí, pulando um pouco da história, né, no sentido de que a gente tem que correr aqui por causa do nosso tempo, o Pilates imigra para os Estados Unidos com a sua mulher, com a Clara Pilates, e ele começa, para sobreviver, na ideia de imigrante mesmo, tentando sobreviver aqui, ele abre um estúdio para ensinar as pessoas o que ele fazia, né? E aí, que momento é esse? Esse é um momento que a Martha Graham tinha acabado de dar para os Estados Unidos seus trabalhos. Balanchine estava, né, no New York City Ballet fazendo toda uma reestruturação desses corpos, né, que alguns vindos do balé russo, né, mas outros americanos e estadunidenses, né, que estavam ali participando. É um momento que, se a gente pensar na história do balé, é um momento que está tendo a transformação também na história do balé. Balanchine modifica a estética do balé estadunidense, né, com a chegada dele, com as criações dele. Então, essas pessoas começam a frequentar esse estúdio, que até hoje existe na 8th Avenue, em Nova York, né, na Avenida 8 de Nova York. Até hoje está lá o estúdio e tem pessoas trabalhando com o método até hoje. E eles vão transformando o Pilates, mas o Pilates também transformando o balé. Porque aí vocês pensem, eu gosto de pensar no contexto histórico, a partir desse momento, também a gente está falando ali 1940 até 1967, que é quando ele vai falecer. Vocês imaginam, quem gosta e se aproxima como a gente, né, Beth, da história da dança, a gente sabe que esse é um período também de revolução total, a dança moderna, o contato improvisação, a dança que vai vir a ser contemporânea, tudo isso está influenciando o que é a noção de balé clássico também, né? E aí, eu gosto muito de pensar nessa relação de influências e confluências, né? Porque aí o Pilates, ele vai nascer a partir desses contatos, a partir dessas trocas de relações. Então, é um método que
como qualquer outro, né? Nada existe sozinho e isolado, né? Ele existe a partir desse encontro e desses movimentos. Aí ele desenvolve, a partir das práticas do estúdio, contatos muito específicos que vão revolucionar e eu acho que vão fundamentar, no melhor sentido da palavra, formar, né, o que o método vai vir a ser, que é a própria influência da Graham, a própria influência de todos os bailarinos de Balanchine que iam para o estúdio meio como que num backstage, assim, né, nas coxias, assim, a ideia de, eu tô com uma lesão aqui, tem uma pessoa ali que mexe com não sei o quê, até tem uma fala da própria Graham que ela diz, né, eu fui lá com o meu tornozelo inchado, e aí ele passa uma hora mexendo no meu tronco, né? Ele passa uma hora mexendo na relação do meu abdômen com a minha coluna, e isso muda meu tornozelo e me faz acreditar naquela bruxaria que ele estava fazendo, né? Uma ideia até meio que mágica, assim, do que é isso que está acontecendo, né? Mas, enfim, eu gosto de pensar, porque esse é o iniciozinho, né? Só que aí, claro, como método, com a globalização de que todos esses movimentos e métodos e técnicas passam, eles vão se estabelecendo, pessoas são formadas, né? A partir dele vêm os estudantes deles e começa essa relação de metodologia ser aplicada. Quem ensina o que o Pilates faz, né? Quem vai passar o que ele fazia. Só que, mais uma vez, eu adoro chamar a atenção disso, que para mim é muito interessante, é a gente pensar que essas pessoas são bailarinos, né, Beth, assim, que o próprio Pilates, não é só que o balé vai usar o Pilates, é que o Pilates ele vai beber do balé como fonte. As inspirações do método vêm a partir dos movimentos do balé clássico, né? Então, eu gosto muito de pensar nisso, até porque, aí eu vou falar um pouquinho de como que eu conheci o método, né? Há 20 anos atrás, quando eu fui para Nova York, eu estava naquela, quantas aulas que eu posso fazer, dançando numa companhia, fazendo outras aulas em outra, e tive a sorte de estar ali na Juilliard, entre a Juilliard, Alvin Ailey, aquele miolinho ali, né, da Broadway, eu estava morava no 11º andar da Juilliard, do Lincoln Center, e eu estava ali tentando fazer tudo que era aula e tal, e o pessoal falava assim, tem aula ali, tem aula daquilo, e eu ia para tudo que era aula. E fui para essa aula que eu não sabia nem o que era. Tinha saído de Olinda, não tinha nem ideia do que era o método Pilates. E eu lembro muito que no meu primeiro contato com o método, ele foi assim, nossa, muito parecido com balé, mas que coisa tão lenta, que coisa tão... porque eu tava, né, num pique, assim, achando que toda aula tinha que ser difícil, toda aula tinha que me fazer suar, e toda aula tinha que mudar meu corpo naquele momento, enfim. Até que tempo passa, eu continuo na dança. Ao estar na Universidade da Flórida, eu tenho um contato muito mais direto com pessoas formadas no método, e é quando eu vou, então, fazer a minha formação no método. A princípio, eu me aproximo com a ideia também de você é bailarina? Então você vai dar aula de Pilates. Nossa, eu não conheço, eu não sei, eu preciso aprender. E aí foi quando eu resolvi realmente fazer a formação e fui entender o quanto que o balé me ajudava no Pilates, mas o Pilates me ajudava no balé, né? E então, até o pessoal do estúdio, eu tinha colegas do estúdio, né, que falavam assim, nossa, você começou ontem né, 2 meses depois você já está fazendo isso, você já sabe todos os exercícios e não sei o quê. Por quê? Porque é um vocabulário que é muito comum, porque uma coisa nasceu da outra. Então, não tem como não ser comum, né? As influências foram muito constantes, sabe? E até hoje são, né? Eu gosto de pensar que o método se modifica à medida que a gente vai estar falando aqui. Cada dia é um dia novo, cada dia temos corpos diferentes, né? A gente não acorda com o mesmo corpo que a gente foi dormir ontem, não é? Então, eu gosto também de pensar... E a cada pessoa... Né? E aí... A cada pessoa que experimenta, né? Traz novas informações, né? É a aplicação das coisas que as enriquece, porque a gente vê a coisa acontecendo e aí a gente consegue entender. Eu acho que essa foi uma relação de simbiose, né? Do Pilates tratando os corpos do balé e do balé
experimentando Pilates e entendendo, né, as diversas dimensões empíricas do corpo. Né? Eu gosto de pensar que eu já fiz Pilates um tempo e muitas das vezes o Pilates me ensinou sobre o meu corpo, me ensinou sobre o corpo do meu aluno numa aula de balé. Isso. Então, eu acho esse diálogo muito profícuo. Assim. Eu acho que um bailarino que deseja fazer a sua carreira na dança, ele tem que sempre se abrir para essas múltiplas dimensões do corpo, para que ele a cada vez conheça mais de si, né, e consiga estar mais presente. E a dança é a arte da presença, né? Então, essas relações são muito importantes. Eu gosto muito de lembrar, até para os meus alunos aqui, Beth, e acho que a gente tem muita sintonia na forma como que a gente entende o balé, né, sendo uma arte para múltiplos corpos, para múltiplas possibilidades, né? Eu gosto muito de lembrar de um princípio que o Pilates traz, que ele sempre falava o seguinte, que se seu corpo pode mover com liberdade, você pode se sentir mais livre. E a princípio, né, é uma frase que a gente pode aplicar para 1000 formas de se dançar, mas eu gosto de trazê-la para o balé, porque existem esses estigmas, essas relações onde as pessoas têm um certo cuidado, porque o balé vai me, né, poldar aqui, mudar ali. E aí eu gosto tanto da gente pensar, né, como que mesmo nesse momento, a gente está falando ali, né, no século XX, ou seja, o século passado, né, existe uma relação entre métodos que faz com que o balé seja uma técnica de liberdade também. Ou seja, se você entende bem o que você está fazendo no balé, como fazer o balé, você pode buscar sua autonomia, sua agência de corpo, sua relação com criação, a partir dessa técnica. E foi o que aconteceu com esses bailarinos que buscavam o Pilates na época. Eu gosto também de lembrar muito, Beth, que eu acho que ainda no Brasil a gente não fez as conexões necessárias, sabe? A gente tende ainda a olhar para uma coisa ou outra, né? E eu brinco que eu disse, olha, eu vivo no esforço de fazer com que a gente olhe para uma coisa e outra, sabe? Como que a gente conversa nesses lugares, porque uma coisa vai mudar e vai transformar a outra. Se eu faço um passeio, né? Se eu faço um passeio com a consciência de onde, como eu estou respirando e como eu estou trabalhando com as costelas, com costas, com braços, né? É uma coisa. E se eu faço o passeio por fazer, o passeio por repetir, o passeio porque alguém me ensinou que é assim, eu tenho uma outra relação, inclusive de autonomia com aquele movimento, né? De construção dessa autonomia. Então, eu gosto, assim, né, de pensar as contribuições múltiplas do Pilates para o balé e balé para o Pilates, porque o Pilates pensava nessa ideia de contrologia. E aí existe muita discussão, inclusive no meio acadêmico, né? Nossa, ele chamava o método de controle, né? Quando, na verdade, não é a ideia de controle do corpo, mas é a ideia de conexão corpo-mente, né? Ele falava a mente controlando os movimentos do músculo. Então, a relação que ela é diferente da ideia de controle original, né? No sentido de uma coisa que controla negativamente a outra. Na verdade, é uma coisa que influencia a performance da outra. Então, onde minha mente está, ela pode influenciar onde meu corpo vai chegar, né? Exato. Eu, inclusive, agora, dia 26, eu darei um workshop chamado Balé 360 Graus, porque é nesse sentido, né? Como a gente amplia a nossa mente, os nossos conhecimentos em todas as áreas que influenciam no nosso estar, ser e se expressar, né?
Então, querida, eu fico imaginando, porque assim, Balanchine, ele vem da União Soviética, né? Mas ele adiciona muitos passos ao balé, né? Tem piruetas, tem movimentos que no método de Vaganova, no Não método da existiu Roy, não antes do que existe, Balanchine. não estão lá catalogados. E eu fico imaginando que essa troca foi tão profícua que gerou, né, corpos mais possantes, né, Com mais possibilidades, né? enfim, mais integrados, né? Porque os desafios que Balanchine propõe à técnica do balé foram Revolucionários, né? enormes, né? É. Foram revolucionários, exatamente. Então, querida, e aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão do balé enquanto... Tem uma coisa que dizem, balé é anti-anatômico. Eu quase arrepio, fico com os pelos desse tamanho quando o povo fala. Porque, olha, não tem sentido, né? Se Pilates bebeu do balé para melhorar os corpos e o balé bebe no Pilates, o corpo está sempre disponível a mudanças, né? O corpo está sempre disponível à saúde, né? Então, isso... Me fala um pouco, o que você acha da técnica do balé para corpos de artistas da dança? Veja só, eu brinco que eu sou até suspeita para falar, sabe? Porque toda a minha experiência do balé, e eu sou apaixonada pelo balé, coloco hoje o balé num lugar completamente diferente do estigma convencional, sabe? Acho que precisa se pensar na agência do povo como fundadores do balé e na apropriação do balé por outras classes num momento específico da história, ou seja, precisa se entender a história para se entender o balé e se deixar de vilanizar às vezes, né? A ideia que o balé é eurocêntrico, bom, o que é Europa, né? Quantas Europas existem dentro da Europa? Quantas relações com a África são feitas a partir do balé clássico? Quantas relações com outros povos? Enfim, tudo isso para dizer que a partir de contextos diferentes, o corpo humano, ele reage diferente, né? Então, eu gosto muito de lembrar, para dançarinos, para intérpretes da dança, performers em geral, que a gente não vai, que não limitar as possibilidades do nosso corpo é o que nos vai continuar a mover. Porque, veja, se a gente passa o dia inteiro sentado na frente de um computador, a gente vai estar propiciando aos nossos corpos um tipo de experiência. Se a gente passa o dia inteiro trabalhando numa fábrica, é um outro tipo de experiência, né? Então, quando eu olho para o balé e eu penso, por exemplo, em todas as possibilidades que o balé nos traz, eu penso na abertura de um leque de possibilidades que você não vai fazer com que o seu corpo viva se você não estiver fazendo certos movimentos. Ou seja, a gente tem movimentos, ou a gente tem uma tendência ao que a gente chama do balé do andedã, né? Por quê? Porque a gente anda como a anatomia, entre aspas, nos ensinou. Mas que anatomia é essa que nos ensinou a andar assim? E quantos músculos e nervos e conexões nervosas, neuromusculares, estão sendo até prejudicadas por essa anatomia que não é igual para todo o corpo, né? Então, o principal é a gente pensar que essa noção de anatomia, como se fosse algo único, ela já é catalisadora no sentido de que ela já é restrita. Eu não posso olhar para o meu corpo igual ao seu. O meu corpo não é igual ao seu. Não é verdade? Então, o que é que eu encontro no balé e como que o Pilates conversa com o balé nesse sentido? O balé traz as possibilidades que o corpo do dia a dia não traz.
né? Então, você imagina, para quem não faz uma aula de balé diariamente, essa pessoa nunca vai chegar nas rotações externas, nos andedãs, nas ideias, nos andeós, né? Que a gente chama de andeó, mas enfim, que anatomicamente que a gente estaria falando é de rotação externa, né? Então a gente não chega nesses lugares simplesmente andando ou correndo. Não é verdade? Então, o que o Pilates faz? Naquela época, ele traz 1000 possibilidades de seu corpo chegar naqueles lugares. Mas são lugares que o balé fazia você chegar, né? Então, nesse sentido, eu brinco que eu sou suspeita para falar, porque eu levanto a bandeira de que todo indivíduo deveria fazer aula de balé clássico pelo menos uma vez na vida. E não é para se tornar bailarino clássico necessariamente, porque aí vem outras questões, né? Pode não ser sua escolha estética, pode não ser o que você gosta, enfim. Mas eu falo no sentido anatômico mesmo, porque a minha visão de anatomia, ela tenta ir muito longe da visão que coloca todos os corpos como iguais. Nossos corpos não são iguais. E eu acho importante a gente entender na história do balé que a história do balé nos mostrou que existem formas diferentes de trabalhar corpos diferentes. Acho que você é uma pioneira e uma maravilhosa no método que você se propõe a ensinar, e não é de hoje, não é elogio só porque eu estou aqui, muita gente sabe que eu vivo elogiando o seu trabalho, porque eu acho que você contextualiza, você diz, olha, vamos olhar em volta os 360 graus, o que é que tem no mundo atual que pode nos ajudar, que pode contribuir para o ensino do balé, ao invés de, porque aí a gente sabe que existe também aquela repetição sistemática de gente que aprendeu balé e ensina o que aprendeu, que não necessariamente está contextualizado, né? Aquela coisa da dança, do contexto mesmo, né? Então, eu acho que o Pilates faz essa conversa e nos ajuda, assim como outros métodos, tem o Gyro, tem, né, outros métodos que vão pensar de forma mais global, de pensar, olha, o que é que o corpo precisa hoje? O que é que o corpo precisa porque ele vive esse tipo de realidade, né? E aí, eu gosto, sim, da gente voltar para a história, Beth, porque eu acho que isso também né, é uma coisa que, quanto mais a gente fizer, melhor. Porque aí, quando a gente olha para a história, quando a gente se aproxima do que aconteceu, a gente vê que foi isso que foi feito ao longo dos anos. Quando o Balanchine chega em Nova York, e ele genialmente, né, propõe essa expansão de braços, né, a ideia de relações que rompem com padrões estabelecidos pela União Soviética da época. Por que ele está fazendo isso? Ele não está fazendo isso porque um dia ele acorda e diz, vou mudar tudo. Porque ele está vivendo essa mudança também. Se você convive com pessoas da União Soviética aqui nos Estados Unidos, eles demonstram quanto que tudo aquilo é diferente de tudo que eles viviam. Tudo que eles vão ter que se adaptar aqui. Né? Então, a biografia de Balanchine fala muito, sabe? A técnica de Balanchine vai surgir do contexto que ele está vivendo. É um russo, né, se adaptando a Nova York, né? É um encontro de estranhamentos que faz ele pensar em coisas diferentes. Então, o balé sofre não, a palavra sofrer não é bem-vinda nesse momento, mas o balé, ele é influenciado por mudanças dos tempos que são vividos, inclusive com o Pilates. Então, anatomicamente, eu acho que é interessante a gente voltar à história, porque é quando a gente diz assim, olha, o balé ele muda a cada dia, ele não é algo que foi cristalizado, nenhuma cultura da dança né? Pensando dança como cultura, que é como eu gosto de pensar, nenhuma cultura de dança é cristalizada e faz hoje o que fazia no século passado, né? Então, anatomicamente, eu acho que o balé traz essa possibilidade da gente dizer assim, o que mais que meu corpo pode experimentar? Porque ele não experimenta no dia a dia. Não é verdade? Se a gente não vai para essa aula de balé, ou, no caso, as aulas de Pilates, ele não tem como ter acesso a uma gama de possibilidades que, no contexto da anatomia humana. Exato. Né? E é humano. Porque o corpo tem uma gama de possibilidades que estão aqui, né, inerentes ao nosso corpo. Outra coisa que é muito interessante, o conhecimento humano vai se ampliando, né? Humberto Maturana, por exemplo, ele fala
dessa questão de como a gente aprende a viver, como a gente aprende a existir, a partir dessa troca, né? Então, quando o Pilates percebe que as amplitudes, né, dos bailarinos são trabalhadas a partir do andeor, né, e ele aproveita disso e alimenta os bailarinos que precisam um pouco mais de andeor ou um pouco menos de andeor, porque tudo no corpo é aculturável. Exato. Então, as possibilidades inatas de um corpo saudável, elas são diversas. E à medida da gente ir usando esse corpo, a gente vai condicionando a isso ou a aquilo. Então, quando alguém fala, ai, o andeor é anti-anatômico, eu falo, meus 3 filhos nasceram, rodava. Anti-anatômico para quem, né? Para que corpo, sabe? Porque ele pode ser anti-anatômico se você não sabe fazer o andeor e se você não sabe fortalecer e relacionar os músculos envolvidos no andeor. E essa grande diferença desses outros métodos, que tem uma visão mais holística, né? E que vão contribuir muito para o ensino do balé clássico nesse sentido, e vão beber muito da fonte do balé clássico também, que esses métodos vão pensar holisticamente qual a musculatura, qual a relação entre nervo, músculo, osso, que eu preciso entender para chegar no andeor. Então, que cada andeor vai ser diferente, porque não existe um corpo igual ao outro, né? Então, a gente parte desse princípio. E 2, que eu acho que essa visão, né, que o andeor anatômico, ela vem atrelada a uma visão de que toda aula de balé é igual, ela vem atrelada à visão de que que as próprias aulas de Pilates devem ser repetidas e ensinadas iguais, quando, na verdade, não tem como você ensinar fazer uma aula igual a outra, porque você tem corpos diferentes, você tem necessidades corporais muito específicas em cada aula, né? Então, eu acho que sim, pode ser anti-anatômico, como qualquer dança pode vir a ser anti-anatômica, se não entendida, sabe? Eu dou o exemplo dos meus conterrâneos e amigos e meu próprio background com as danças populares, né? Que muita gente da minha geração não dança mais hoje por lesões, né? Lesão disso, lesão daquilo. E aí eu trabalho tanto nesse sentido, sabe? Porque, veja, se a gente pensar que algumas danças, elas estão dentro desse conceito de anatômico, porque elas são em paralelo, não tem trabalho com andeor necessariamente. Por que as lesões existem? As lesões existem porque os corpos não estão necessariamente preparados para aquela sobrecarga, né? Como eu falo aqui também, né? Você trabalha com uma certa dança, independente da dança que seja, não vou nem citar muito, porque eu acho que pode ser aplicado para qualquer dança. Você trabalha com aquela dança e seu corpo não tem a preparação suficiente e a consciência corporal de como utilizar seus músculos, seus ossos, sua relação com o espaço, com o chão, né? Você não tem essa consciência, é claro que algo no seu corpo vai ser sobrecarregado, né? E aí é o que o Pilates, foi a função do Pilates no momento que ele chega em Nova York, porque na nossa profissão, muitas vezes a gente dança para pagar a conta de amanhã, né? No sentido de que a gente dança o que o coreógrafo quer, a gente não está escolhendo o que dançar. Então, muitas vezes, só o fato de repetir aquela coreografia 500 vezes vai fazer com que as lesões aconteçam, não é verdade? Então, não necessariamente é culpa do bailarino, mas o que o bailarino pode pensar para conseguir sobreviver a essa demanda, né? De corpo que precisa produzir, ou de corpo que precisa estar no palco, ou de corpo que quer fazer mais aula, ou que quer, a gente falar de longevidade mesmo, né? Que quer continuar dançando, né? Exatamente. E longevidade, eu gosto de pensar, né, Beth? Eu gosto de pensar longevidade também para além de idade, né?
Porque longevidade é no sentido de continuidade de sua dança. Como você sabe, eu tive que enfrentar desafios enormes, né, na minha saúde, e teve momentos que muitas pessoas já sabem dessa história, ou muitas pessoas me viram nessa história, que eu não conseguia levantar uma xícara, eu falo, né? E aí, como que eu penso, então, como que um método como o balé, como que a conversa do balé com o Pilates pode me ajudar a voltar a fazer o que eu fazia? E hoje, graças a Deus, eu já estou fazendo tudo que eu fazia, né? Então, sabe, existe uma determinação, acho que muito consciente, que talvez seja interessante os bailarinos, né? Nós, bailarinos, pensarmos de como a gente quer fazer essas conversas, né? Como que a gente pode deixar esses dois métodos contribuindo um com o outro, né? Para a longevidade da nossa dança, independente de idade. Pensar em como dançar mais, poder mais, e explorar mais tudo que a dança nos permite explorar, né? Então, eu acho que tem um pouco isso. É expandir a noção de anatomia, para começar, não é? É a gente pensar que nossos corpos têm formas, inclusive de responder a esses métodos diferentes, né? Exatamente. E, às vezes, eu vejo muito essa coisa de o bailarino, ele quer ser bailarino de uma companhia clássica. Então, ele acha que tudo que ele tem que aprender está ali dentro daquele método. Aí tem o outro artista da dança que quer dançar a dança contemporânea ou a dança moderna. Eu acho que todas essas experiências, elas trazem, acima de tudo, consciência de saúde, de equilíbrio físico e emocional, que são aproveitadas e potencializam aquelas vertentes que nos interessam. Claro. Entende? Eu acho que, assim, o corpo de um bailarino clássico, que quer dançar numa companhia de balé clássico, ele vai ser muito mais expressivo, ele vai ter muito mais saúde se esse bailarino se dispuser a experimentar tudo que o conhecimento já sabe sobre as possibilidades do corpo. E vice-versa. Então, assim, quando alguém fala, eu sou da dança contemporânea e eu não quero fazer balé, eu acho que a pessoa está perdendo a oportunidade. Se privando, ela está se privando, entendeu? De experimentar uma coisa que vai ajudá-la naquilo que ela quer mais, né? Naquela carreira que ela quer seguir. Então, eu acho que a diversidade, né? As múltiplas dimensões do corpo para um bailarino, elas são todas importantes. Exato. Na hora de se expressar, na hora de conduzir o próprio movimento, na hora de cuidar da saúde, que, né? Bailarino sem saúde não tem carreira. Exato, exato. Né? Então, são coisas muitíssimo importantes. Eu acho que todo conhecimento, ele agrega. E quando você fala que somos corpos diferentes, somos corpos diferentes por vivermos, né, culturas diferentes, mas temos sempre a possibilidade, quando a nossa mente se expande, né, e percebe que ela pode lançar a mão disso ou daquilo para melhorar meu andeor, para melhorar minha contração. Né? Você mesmo citou no começo da nossa conversa, a Marta Graham vai até Pilates com um problema no tornozelo e ele resolve trabalhando no centro dela. Então, muitas vezes o nosso corpo, muitas vezes o nosso corpo de um bailarino se machuca e ele não experimenta outras dimensões do movimento, ele não busca outro tipo de relação com o corpo, e às vezes isso vira crônico. Exato. Né? Mas o nosso corpo é feito para a saúde, ele é feito à perfeição. Né? A gente pode buscar esse lugar. E o Pilates, no caso,
é uma coisa muito boa para todo bailarino, artista da dança. Eu acho que a gente tem falado nisso, né, nessa live, no sentido de pensar nas múltiplas possibilidades mesmo de exploração do movimento, de aprender com o novo, sabe? Eu brinco que eu tive uma vida na dança, assim, onde eu passei por muitos lugares e tenho muita... Hoje, eu acho que foi o que me levou para trabalhar com a etnografia da dança, esses múltiplos lugares sempre me ensinaram muito que você tem sempre o que aprender dentro da sua própria visão do que é o seu corpo, inclusive. Sabe? Porque as possibilidades, às vezes, elas não vão só ser mostradas na teoria, ou seja, deixa eu trabalhar meu abdômen, porque aí eu vou conseguir dar a pirueta. É porque você vai sentir mesmo que ao trabalhar o abdômen, você vai mudar a relação com a tua coluna, e a tua coluna vai trabalhar dentro de uma outra lógica de movimento que talvez chegue naquela pirueta que você quer dar, mas chega em vários outros lugares também, sabe? Então eu gosto muito da gente pensar onde eu estou, para onde eu vou, sabe? Eu brinco com vocês mineiros, o oncotô, sabe? Porque a gente precisa pensar que, assim, o que mais eu posso otimizar na minha relação de movimento com o mundo, sabe? Então, nesse sentido, eu sou a favor de muitas convergências, de muitas técnicas, de muitas relações, da exploração de muitas relações. Agora, o Pilates, para mim e na minha vida, trouxe respostas biológicas, fisiológicas, anatômicas, assim, há muitas questões, inclusive que eu já vinha tentando encontrar desde o balé. Talvez por isso até nossa conversa ela flua tanto, porque eu fui aquela menina que com 15 anos de idade já tinha feito 8 anos de balé e estava dando aula para uma turminha de criança com 4, 5 anos de idade, né? E assim, eu sempre gostei muito de dar aula. Outro dia eu estava conversando com uma aluna que foi minha primeira aluna que pisou assim na minha sala, sabe? Ela me encontrou no Face e tal, e a gente conversando. E aí eu pensando, né? Eu disse, gente, assim... Eu sempre fui muito cuidadosa, eu tinha uma vontade enorme de ensinar e tudo, então eu não acredito que eu fiz coisa ruim naquela época. Mas, ao mesmo tempo, qual era o conhecimento que Juliana, com 15 anos de idade, tinha de anatomia para formar aqueles corpos, né? E não foi assim que o balé se reproduziu no Brasil, em tantos lugares, de tantas formas, né? Então, eu acho que, ao pensar nisso, eu também relembro de professores que eu tive que viravam e diziam para fora da sala porque você está desencaixada. O que é desencaixada? Desencaixada de quê? Né? Tipo, né? E como que dali eu vou entender que o encaixar na cabeça daquele professor significa conectar costelas com respiração, com quadril, com... Muitas vezes nem ele sabia, porque o que ele estava fazendo era reproduzir o que ele tinha aprendido com os professores dele. Né? Então eu adoro. Eu acho que aí está o maior... Não é? Eu adoro essa conversa, porque faz com que a gente pense, inclusive historicamente, nessas relações, sabe? Isso tem que ser quebrado. Alguém tem que olhar ao redor e dizer como que a gente conversa com esse mundo que não é mais o mundo que a gente viveu, né? E eu acho... Prisci, eu acho muito importante porque eu percebo que existe uma tendência, né, de você ficar no confortável e de ficar reproduzindo o que seus professores lhe ensinaram. Só que o mundo muda, né, a ciência evolui. Isso. E eu tive um professor fantástico, você deve conhecer, o Ismael. Claro. E ele falava assim, amiga, você não tem que fazer aquilo que eu te mando porque eu te mando. Você tem que usar aquilo que eu te ensino ou que eu te explico para questionar. Porque o balé está sempre em evolução. Então, você tem que continuar estudando. E estudando nas várias áreas do conhecimento. Não é só o balé. Sim. Você tem que ampliar o seu olhar para todas as áreas do conhecimento. Sim. Porque
só assim você vai chegar ao entendimento dessa técnica. Então, é uma coisa que me marcou muito e eu estudo muito, né? Eu estudo muito. Eu vejo uma reprodução que não é mecânica, né? Não é eficiente e que, sabe, fica replicando corpos que não têm as especificidades, né, que o professor busca, não são atendidos. Né? Na frente da aula de balé vão as pessoas que já têm linhas, que têm flexibilidade e que têm força, mas eu acho que a gente perde com isso. A gente perde até na possibilidade de se expressar, sabe? Porque o balé é uma linguagem que serve à arte da dança. Né? Sabe? Então, o corpo que sabe ser maravilhoso, alinhado e etc., ele também tem que saber fazer outro. No próprio balé clássico, né? No repertório clássico da era romântica, por exemplo, tem muitos, né? Tem muitos personagens, né? Que usam o corpo de forma diferente do primeiro e da primeira bailarina, né? Do primeiro do papel. Então, assim, o homem ele pode se expressar usando o corpo, mas ele precisa de várias formas. Mas ele precisa conhecer esse corpo profundamente e não se fixar num padrão, porque isso não o leva a evoluir. Né? Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Eu, por exemplo, adoro dar aula no Palácio das Artes, lá no curso técnico do Palácio das Artes, porque é uma escola pública que é a única escola pública aqui em Minas Gerais, né, de formação em dança, e que tem como prerrogativa, quando tem a seleção de alunos, aceitar alunos que tenham um grande interesse, mas não se nivela quem entra ou quem sai, ou quem não entra, pela quantidade de piruetas ou pelo repertório em dança contemporânea que já tem adquirido. Isso leva para a sala uma diversidade imensa e de entendimento do que é dança imensa. E uma coisa enriquece a outra. Então, eu gosto muito dessa exploração, eu gosto de conhecer, eu gosto de descobrir, eu gosto de questionar. Então, muitas dessas minhas questões foram solucionadas ou pelo Pilates, assim como pelo Jairo, que eu já aproveito e convido você e todo mundo, porque no domingo que vem estarei conversando com Cristina Machado, que é professora de Gyrotonic. E ela vai trazer informação também muito Maravilha. Eu acho... Então é isso. Beth, eu acho que essa relação de pensar nosso corpo como recurso para estar no mundo, sabe? Mas recurso no melhor sentido da palavra, assim. A ideia de algo a ser explorado e possível de explorar para estar no mundo, né? Então a gente pensa assim, o que eu quero, né? A pergunta é, onde é que eu quero chegar? Não necessariamente tendo uma hierarquia de valores, né? Estar numa companhia de balé clássico e sendo primeira bailarina é o objetivo de alguns, mas não é o objetivo de todos. E não se necessariamente significa que aquilo é melhor do que uma outra opção. Né? Então, ao pensar isso, eu acho que a gente abre também um leque de possibilidades para entendimento das funções do nosso corpo, né? Porque aí é a gente pensar
o que é que eu quero com o meu corpo, e eu gosto que o método Pilates também nos dá uma relação muito específica, que a ciência nos ajuda a pensar nisso, né? A conversa eterna do método com a biologia, com a fisiologia e tal, nos ajuda a pensar isso, e eu sempre fui muito apegada a essas questões, porque eu sempre gostei de entender, né? Se eu estou movendo o meu corpo, qual músculo, qual osso, o que está ligando, quais os ligamentos, quais as relações, né? Quais as questões que vêm com aquilo, né? Mas eu acho que a gente, quando o método propõe, por exemplo, uma relação temporal de desenvolvimento do corpo, né? O Pilates, sendo ele um homem do século XX, né? Porque aí é quando eu gosto muito de historicamente contextualizar, né? Sendo ele aquele ser que vivia aquela época entre guerras e que vem da Alemanha para Nova York, que faz toda essa mudança, essa migração e tal, ele vai trazer uma relação muito cartesiana, inclusive, né, com o próprio método. Então ele vai dizer assim, em uma aula eu consigo que você faça isso, em 2 aulas eu consigo que você faça aquilo, em 3 aulas, em 10 aulas o seu corpo mudou, né? E aí eu brinco assim com meus alunos, que eu digo, gente, cheguei com a varinha mágica e vou mudar o corpo de todo mundo em 10 aulas aqui, porque isso aí acaba sendo vendido, né, no método. Só que a relação não é essa. Porque qual é o corpo que eu tenho e qual é o corpo que eu estou querendo em 10 aulas? Sabe? Então, se eu trabalho no 1 a 1, né, numa mentoria, numa relação mais específica, eu posso ser até bem específica com o material que eu tenho, o conhecimento que eu tenho e os anos de prática que eu tenho, eu consigo chegar para a Beth Ehrenke e falar, Beth, você está querendo mexer o quê? É no quadril, é na cintura, é isso? Então vamos lá, vamos mexer com essa relação, onde é que você quer chegar, isso aí vai demorar mais ou menos um tempo X, né? Mas eu não posso chegar para todos os alunos e dizer que em 10 aulas eu vou modificar os corpos. Agora, para ser justa com quem fala isso, o Brasil inteiro tem muita gente falando isso, para vender o método, para vender o estúdio, tarará, com 10 aulas bem direcionadas, você vai sentir uma diferença no método Pilates, mas você sentiria em qualquer aula bem direcionada de qualquer método. Eu brinco assim, aqui até, que eu falo, gente, se você correr 10 dias, você vai sentir diferença no seu corpo. Se você andar 10 dias, você vai sentir diferença no seu corpo. Agora, a questão é, o que é que você quer notar de diferente no seu corpo? Então, quando o Pilates falava, por isso que eu gosto tanto de historicizar a questão, né? Quando o Pilates falava no período entre guerras, e quando ele fala em Nova York, ele está lidando com bailarinos e ele diz, olha, você vem para cá com a consciência corporal que você tem a partir da sua inserção e trabalho diário no New York City Ballet, se você vem para cá aos 10 aulas, eu vou fazer isso com seu corpo. Não é verdade? Agora, isso não vai significar que todo o corpo vai reagir dessa forma, que tudo isso vai acontecer. Né? Mas aí, claro, o método vira método no sentido de ele passa a ser vendido, ele passa a ter um valor comercial, ele passa a ter uma relação muito específica de importação, as máquinas são importadas, então quem tem que ter estúdio tem que cobrar mais caro, né? Eu trago até, e a gente pode conversar depois sobre isso, assim, com muito prazer, eu conversaria com você, eu faço aulas aqui onde eu trabalho com toalhas com os alunos. Sabe? Tipo assim, olha, a gente não vai precisar da máquina do Pilates para fazer certos exercícios que eu conheço a biomecânica e que eu conheço a relação e que eu posso executá-los com uma toalha de banho. Eu não preciso da faixa necessariamente. E, entendem? Agora, claro, mais uma vez, né, Beth? Eu falo isso com muita... como que eu falo? Eu fico muito à vontade para falar isso com você e na live de hoje, porque eu sei que as pessoas que estão aqui, elas pensam e estão entendendo a nossa proposta no sentido de uma proposta de conhecimento das relações do Pilates com o balé, né? Mas se você não conhece essas relações, não vai ser pegando uma toalha de banho que você vai resolver a questão do seu aluno. Entendem? Então, eu falo muito isso não é? Você tem que ter uma vivência, uma experiência, um conhecimento desse corpo para saber qual a função daquela toalha de banho na relação do movimento proposto e a relação temporal dessa função, como quanto tempo, por quê e para quê, né?
Então, eu acho... Exatamente. Eu acho que não tem nenhum conhecimento em dança que seja possível só a partir da teoria. Exato. Também, essa é uma outra Não questão, tem. né? Não tem. E a outra questão é a seguinte: se você fizer 10 aulas, do Pilates, você vai conquistar, né, o que você está buscando, mas se você parar também, Sim, você vai perder. Você não, tem. né? Então, assim, o corpo ele tem que ser usado. E para você manter a sua capacidade de movimento, para você aprimorá-lo, é só fazendo. Não tem jeito. Né? Além de Eu, por fazer... exemplo, eu tive uma dor aqui na perna danada em 2021, quase assim, enlouqueci de tanto ficar sentada no Isso. computador dando aula virtual. E aí eu até conversava na escola com os professores, porque eles queriam diminuir o tempo do menino estar na aula virtual para não ficar em contato com a tela muito tempo. Aí eu dizia, ô, gente, mas a aula de dança, quem fica na tela sou Exato. eu, porque o menino fica fazendo e eu fico vendo. Ele não está na tela. Quem está de olho na tela sou eu. E isso me deu um problemão, tanto que eu tive que voltar a fazer pilates, né? Na época, fisioterapia, pilates e tal, para conseguir, porque remédio nenhum já dava jeito naquela época. Então, eu acho que a gente tem que entender que nosso corpo, ele responde, né? está para o movimento e ele está para a saúde. Mas se tudo que você não usa, morre. Exato. Né? E ele responde às possibilidades que a gente propõe a esse corpo, né? Eu acho que também é muito interessante a gente pensar nisso, porque o Pilates como método, assim, desde seu princípio, ele propaga uma relação de muita consciência, ou seja, de entendimento do que o seu corpo está vivendo mesmo, sabe? Então, eu até brinco aqui com os meus alunos, que eu falo para eles, gente, estão fazendo Pilates quantos dias, quantas vezes vocês estão fazendo Pilates? E aí eles falam, estou fazendo uma, estou fazendo duas. Eu digo, eu só vou ficar feliz quando vocês me responderem, estou fazendo 7 dias. E eles falam assim, 7 dias na semana? Eu não tenho dinheiro para isso. Eu digo, não, mas 7 dias na semana significa que você está aplicando a relação do que você está aprendendo ao andar, ao respirar, ao sentar no computador, sabe? Então, assim, não significa que você vai fazer 7 aulas, né? 7 dias de aula, uma aula por dia, né? Isso é a utopia, ou seria o nosso desejo, se todo mundo puder fazer isso. Claro que seria super indicado. Mas meu ponto é, a partir de uma consciência, de uma relação corpo-mente, você também vai aprender que ao sentar, a sua musculatura pode agir, que ao levantar, você pode desafiar a gravidade de várias formas para não sofrer com o impacto natural da gravidade. Então, são conceitos. Ao fazer uma aula de balé, você pode aplicar tudo aquilo, né, que você experimentou no Pilates. Beth, E vice-versa. Beth, a gente vamos para o jargão ou para o entendimento mais comum do que é o balé, né? Quantas vezes você está num lugar e alguém fala assim, nossa, olha, fulana anda como uma bailarina, fulano anda como... Eu até brinco, né? Eu digo, defina bailarina, porque, né, pensar bailarino, pensar performer, pensar um intérprete da dança é andar, é dançar de tantas formas, né? Não necessariamente da forma do balé clássico. Mas essa relação que as pessoas fazem, que é quase que automática, elas vêm de uma relação de memória corporal. Por que as pessoas falam isso? Porque quem faz aula de balé todo santo dia vai ter uma relação com o corpo, onde o ombro vai estar conectado com as costelas, que vai estar conectado com o quadril, que vai ter uma relação mais específica com o joelho. Então, assim, e não estou nem discutindo, dizendo o que é certo e o que é errado nessas relações, né? Porque, mais uma vez, a gente está aqui em busca das múltiplas possibilidades do nosso corpo. Mas eu estou falando dos jargões e dos entendimentos mais comuns do que é uma postura de bailarino, de uma postura de quem faz balé,
E como que essa postura de fato existe? Mas ela existe por causa de uma memória corporal. Você não joga fora o que acontece na sala de aula. Seu corpo aprende, né? Então o Pilates, ele preconizou muito isso, principalmente no início do método, né? O que é que o seu corpo está aprendendo a fazer? Ou seja, existem vícios, inclusive, que a gente vai trabalhar na desconstrução desses vícios, né? De qualquer estilo ou forma de se dar. Eu acho que a gente tem que pensar assim, que muitas vezes esses vícios, né, de movimento que a gente adquire, eles promovem um desequilíbrio. Claro! E eu gosto de pensar que quando você se disponibiliza a experimentar o movimento a partir de outros entendimentos, até mesmo de nadar, até mesmo de jogar basquete, até mesmo, entendeu? Você começa a perceber que tem como você reequilibrar, porque o hábito padrão de fazer só de uma forma, ele ajuda, mas ele também atrapalha. Ele ajuda, mas também atrapalha. A gente está falando justamente disso, né, Beth? Acho que da possibilidade de explorar as muitas formas que o corpo humano tem de se mover. E eu gosto, por isso que eu gosto assim, da gente pensar sempre com a relação muito próxima com a história do método, porque, veja, se a gente pensar, vamos pensar no balé clássico que estava acontecendo, vamos voltar lá para Ballantini, né? New York City Ballet, a gente está lá em Nova York e pensando naqueles corpos que tinham um padrão a representar, mas que, ao mesmo tempo, saíam de dentro da sala de aula. Eu gosto até de lembrar de Klaus Viana, quando ele fala o corpo que dança na sala de aula, ele falava, né, o corpo que dança na sala de aula é o mesmo corpo que pega o ônibus. Eu brinco que em Nova York, o bailarino que estava ali com Ballantini, ele pegava o mesmo com os bailarinos que estavam no Judson Theater, fazendo a dança moderna acontecer naquele período dos anos 50 e 60. Né? Então, você acha que aquele bailarino que estava nesse trânsito, ele voltava para a sala de Ballantini da mesma forma? Claro que ele não voltava. Assim como o próprio Ballantini, na sua biografia, ele conta. Ele diz, eu fui um bailarino na Rússia, lá na União Soviética, e eu chego nos Estados Unidos e eu sou outro, e por isso eu crio outra dança, que não é a dança que eu fazia na União Soviética, né? Por quê? Porque o contexto é outro, o contato daqueles corpos e as trocas que aqueles corpos passam a ter nos seus dias, né? Nos seus cotidianos, eles são contatos que vão influenciar suas formas de ser, mas não somente vão influenciar no sentido de vão impactar, vão transformar, mas eles vão abrir possibilidades. Então, nesse sentido que eu também gosto de pensar num balé que não é tão estático, sabe? Como nenhuma cultura é estática, a cultura do balé clássico não é estática também. O balé clássico que a gente fala hoje, ele é diferente do balé clássico que a gente vê nos filmes, que a gente trabalha, né? Que a gente aprendeu como história do balé clássico. Por quê? Porque os corpos também são diferentes, né? E as possibilidades desses corpos são outras. Então, eu acho que o Pilates traz uma conversa assim, de muita integração desses mundos, né? Porque o Pilates vai dizer assim, olha, que corpo é esse? Para onde esse corpo quer chegar? Onde esse corpo quer chegar? Para onde esse corpo quer ir? E aí, ele faz uma coisa com o balé, na minha concepção, que é genial, que é dizer assim, vocês me fizeram como método, né? Eu não teria saído, isso ele fala na sua biografia, inclusive, né? Eu não teria chegado aos 500 exercícios, ou atividades, ou como quer que a gente queira definir, movimentos, né, do método. Ele usava a palavra exercício, tá? Mas, né, a gente tende a pensar como movimento. Ele diz, eu não chegaria lá se eu não tivesse tido esses bailarinos dentro do meu estúdio. Eu aprendi com eles, né? Então, eu lembro que tem um momento, assim, inclusive da minha carreira, né, que eu comecei, até por questões financeiras mesmo, aqui nos Estados Unidos, tentando sobreviver, e eu gostava de dar aula de Pilates, e de repente começavam a me chamar toda hora, quando eu vi, eu estava dando
8 aulas de Pilates por dia, assim, né? E aí, meu prêmio, assim, meu consolo, quando eu sentia saudade naquele momento de estar mais no palco, mas eu precisava fazer aquilo, eu estava tentando ajudar meus pais em Recife, enfim, toda uma história, mas... E aí, às vezes eu sentia saudade do palco, eu lembrava que eu dizia, gente, não, eu não tô longe do palco, eu não tô, porque o Pilates está aqui dentro das minhas aulas. E não tinha quem entrasse nas minhas aulas que não notasse que o balé estava ali, que a dança estava ali, sabe? Então, assim, eu sei que isso passa a ser também para mim, aí a gente está pensando até em gestão de carreira, assim, eu sei que isso virou um diferencial na minha aula, a minha intimidade com o balé clássico. Eu sei que alunos e bailarinos passaram a me procurar porque eles sabiam que o meu entendimento do que era uma pirueta, do que era um grand jeté, do que era, sabe, subir nas pontas, me ajudava a pensar nos corpos deles ou a pensar nos objetivos dos corpos deles. Entende? E tanto é que hoje estou aqui dançando de novo e voltando, e sempre com um diálogo muito, né, próximo aos palcos, porque é uma paixão que são paixões que quando elas se encontram, elas convergem com muita facilidade, porque historicamente elas nunca foram distantes. Não é verdade? Sim, você sente isso ao conhecer mais o método Pilates também? Você não sente a diferença quando você pega uma instrutora, uma professora de Pilates que tem contato mais direto com a dança? Você não sente a diferença? Né? E eu não estou aqui, a gente já falou sobre isso em outros momentos, eu não estou aqui dizendo que todo bailarino vai conseguir ser instrutor de Pilates, não é isso. Mas é da gente pensar que e vice-versa também, né? Mas a gente pensar que essa intimidade entre os dois mundos pode, inclusive, criar um lugar muito interessante para você como intérprete da dança, independente de ajudar o seu próprio corpo. Exato. Não é? Não, mas ajuda o corpo também. Também, claro. Eu acho que não tem como. Não tem como. Nosso corpo é a materialização de tudo aquilo que a gente Exato. é. Então, Exatamente. eu penso que não tem como você experimentar outros conhecimentos, você continuar estudando e teu corpo não se expressar com tudo isso. Exato. E não responder a isso. Inclusive positivamente. Não tem como não responder. Exato. Não tem como. Da mesma forma que aí é quando eu gosto também, a Priscila Pata está falando aqui, né? Isso, historicamente eles nunca se separaram. Eu falei isso mesmo porque eu gosto, inclusive, de pensar que historicamente não só eles não se separam, como eles agregam ou são transformados por tudo que estava acontecendo também. Então, a gente está ali falando de dois pilares, vamos dizer assim, da dança, no sentido de método, porque o balé, historicamente, ele é conhecido como uma forma de se dançar onde a metodologia estabelece o fazer, né? Na ideia de que você está fazendo balé, você está seguindo uma metodologia que veio de um momento específico, enfim. Mas ele está ali, inevitavelmente, bebendo de fontes de tudo que está acontecendo com a dança no mundo inteiro, né? Gosto de lembrar também, veja, quando a gente está falando Nova York em 1960, que é quando o Pilates está ali no auge, né? A gente está falando de Rosa Limon, a gente está falando da Martha Graham, que eu já falei várias vezes, mas a gente está falando do próprio Balanchine, a gente está falando da dança moderna inteira, o Alvin Ailey, todo mundo, que aí vai ser um período posterior a esse, né? Mas todo mundo, não só sendo influenciado, mas influenciando o entendimento desses corpos, né? Então, o balé também está se modificando a partir do entendimento novo de mundo de dança. Não é mais aquela dança onde só as histórias, né, são contadas com umas relações específicas com a Europa. É uma outra dança que o estadunidense está procurando, mas que também tem uma influência de gente que vem de outros lugares. Está falando Doris Humphrey, está falando todo esse pessoal que está vindo, pensando coreograficamente, pensando o que fazer. Não é nem o que fazer, mas quais são as possibilidades que o corpo moderno nos traz, né? Então,
são relações que passam a ser muito mais amplas de entendimento da dança. Né? A Pátria está falando aqui, há 15 anos atrás não se falava de faixa nas aulas de dança, por exemplo. Exatamente. Não se falava e se reproduzia um entendimento muito mais mecânico do corpo, né? Onde não existia esse lugar para faixa. Existia osso, músculo e ligamento, né? Exato, né? Onde está a pele, onde está a relação com esse pensar, com essas respostas inteiras ou mais amplas, mais múltiplas que qualquer indivíduo vai dar a qualquer técnica, né? Então, eu gosto muito de pensar nisso, em relações mais múltiplas, mas que na relação específica, balé clássico e pilates, tem uma simbiose múltipla, né? Tem uma relação de muita conexão mesmo, porque uma coisa forma a outra, né? Então, eu gosto muito desse lugar. Alimenta o conhecimento. Eu sinto hoje, e aí é desabafo meio de praticante há 20 anos, eu sinto hoje o fato dessas relações não serem mais íntimas, sabe? Assim, na população em geral, que eu acho que elas são íntimas para nós, pesquisadores de dança, para professores e tudo, mas para a população em geral, isso ainda passa por barreiras e preconceitos. Eu faço pilates, mas eu não apoio minha filha a dançar. Eu faço, sabe? Eu brinco que uma vez eu fui renovar meu visto no consulado americano e ele viu eu levei um monte de material para comprovar, né, meus vínculos e tudo, e quando ele viu um monte de material sobre pilates, ele disse, mas decida aqui, você é bailarina ou você dá aula de pilates? Eu digo, querido, vamos voltar para a história, né? Vamos lá. Vamos começar do começo, né? Porque é como se uma coisa impedisse a outra, sabe? E é isso, né? Existe uma distância financeira na relação do quanto que se tem que pagar, às vezes, para uma aula de pilates, nem todo mundo tem acesso e tal, mas existe também uma relação de mercado, né? Que o pilates entrou em outros lugares, e eu amo esses lugares também, eu formei muitos fisioterapeutas e professores de educação física que trabalham com pilates, que fizeram minha formação, né? Trabalhei muito tempo fazendo formação aqui, como lá, aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil também. São outras relações que são propostas, né? Mas eu, por vir da dança e por ter encontrado o pilates pela dança e por entender a história do método, eu gosto muito de enfatizar essa relação de contribuição que o balé deu para o Pilates. E especificamente o balé clássico. Agora, esse balé clássico que estava em transformação nos Estados Unidos dos anos 40 a 60 e tanto, que é quando o Pilates ele falece em 1967, né? Enfim, o método continua, né? Para os que estão escutando nossa live e não conhecem muito do método, o método vai continuar e vai continuar, inclusive, a ser transformado. E aí que ele vai ocupar outros espaços. Mas como bailarina, eu faço muito... do balé. Inclusive do balé. Mas eu faço muito essa advocacia, assim, dessa relação íntima que houve na história da dança e que precisa ser reforçada e reaprendida por muitos outros espaços, sabe? Eu não acho que qualquer bailarino, mais uma vez já falei isso, mas repetindo, eu não acho que qualquer bailarino vira um professor de pilates com curso de final de semana. Não é isso. Ao contrário, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas eu acho que precisa se compreender o tipo de influência que corpos dançantes, moventes, na época do balé clássico, fizeram no método e como que esses corpos, de fato, influenciaram os conceitos que existem no método, né? Então, eu fico muito feliz com as nossas conversas, porque eu acho que a gente encaixa, assim, né? Rapidamente a gente consegue entender o lugar do balé e do pilates e consegue aproximar esses dois lugares, ou melhor, consegue não separar esses dois lugares, porque eles de fato existem nessa convergência, né? Você imagina a diferença, né, Beth? Você fala muito no seu método disso, assim, várias vezes eu vi tuas lives, né, aqui e ali suas chamadas e tal. Esse bailarino que olha no 360 graus, né? A diferença dessa conexão que ele vai ter para a sua própria relação com o mundo.
e como que isso vai dar uma resposta diferente na dança dele, né? Isso é parte dos fundamentos do Pilates, mas que não necessariamente são explorados numa aula específica que você faz na academia com 40 pessoas repetindo os mesmos movimentos sempre, né? Querida, olha só, nós já estamos com quase 1h30 Nossa, de live. eu nem sabia que a gente podia falar por tanto tempo. Não, mas ó, isso é assunto para mais Para a vida inteira, né? E aí, eu queria aproveitar e publicamente te fazer um convite. Eu sei que aí, né, a pandemia também te obrigou a dar aulas online. Sim. Eu queria que você pensasse na possibilidade de dar uma vivência coletiva online para os meus alunos virtuais. Nossa, o que você acha dessa Beth, assim, vai ser um prazer enorme. Não é só porque a gente está aqui junto, mas todo mundo sabe da minha admiração, do meu respeito ao seu trabalho. Acho que, assim, uma das coisas boas que me aconteceram na vida ao ir para Belo Horizonte foi a gente poder se aproximar. Eu já era fã do seu trabalho, já te conhecia de nome, a gente já tinha histórias cruzadas, né? Por vários dos nossos amigos e palcos divididos juntos, assim. Mas para mim vai ser um prazer enorme. Eu acho que essa é uma conversa que a gente pode continuar de várias formas, inclusive essa. Vai ser um prazer, já aceito o convite. A gente tem 1000 formas de fazer isso acontecer, né? Ficarei assim super feliz e honrada da gente poder botar essa teoria na prática, né? Eu brinco que eu nem gosto de separar teoria como fala e prática como movimento, porque fala também é movimento e movimento também é teoria, né? Mas eu adoro que a gente possa viver esses dois lugares dentro do mesmo assunto, sabe? Porque falar às vezes é fácil, fazer nem tanto, né? E eu acho que poder fazer vai me oportunizar, assim, partilhar ainda mais desses lugares que eu amo tanto, sabe? Desses encontros entre o balé e o Pilates. Não, e para mim eu me sinto super honrada, porque realmente o meu esforço, né, com os meus alunos, com as pessoas que trabalham comigo, entender que quanto maior for a amplitude da sua disponibilidade de conhecer, então, assim, online vale também, presencial tem que ter também, é o balé, mas é também a dança contemporânea, mas é também o Pilates, mas é também o Gyrotonic, tudo que fizer você ter uma vivência mais consciência do corporal que te traga maior noção sobre quem você é, em que estado você está, vai, de forma significativa, estabelecer um rumo na sua carreira enquanto bailarina. Com certeza, então, fica aqui meu convite já sei. para todas as pessoas que estão assistindo. No dia 26 de outubro, que é o dia do meu aniversário, vou estar fazendo 66 Coisa anos. linda. Eu vou ministrar esse workshop, Balé 360 graus. Então, quero convidar todos vocês e quero muito, muito, muito agendar com você uma vivência para os alunos que trabalham comigo virtualmente. Tem alguns que trabalham presencialmente e virtualmente, tem alguns que só virtualmente, enfim. Mas vai ser muito importante essa conexão e eu te agradeço demais por participar dessa conversa comigo. Eu espero que a gente tenha outras possibilidades de trocarmos nesse lugar, né, das redes sociais. Sim. Porque isso é conversa para mais de ano. Vida. A gente tem muito assunto para conversar. Você é uma pessoa assim que olha, eu vou contar um negócio para o povo da live. Eita. Eu pedi para ela uma mini bio. A mini bio dela dá 2 páginas. Gente, mas a mulher estuda demais. A mulher se dedica demais. Eu olhei aquilo e falei,
Juliana, você e a Mulher Maravilha. Eu nunca vi. Quanta coisa você já fez. Então, nós temos muito mais para ouvir de você. E aí a gente vai marcar um próximo momento para a gente fazer uma nova live. Vamos investigar, né, outras questões que envolvem o nosso conhecimento enquanto artista e professoras de dança. E aí agora... quero fazer um convite também, porque na terça-feira, todas as terças-feiras, eu estou fazendo uma live que chama Eu Odeio Balé. Eu adorei essa ideia, para a gente desconstruir mesmo esse negócio. Você já ouviu essa frase? Demais. Olha, eu vou te contar, eu dou aula há 50 anos e é muito comum ouvir essa frase. Ai, eu odeio balé. E aí eu estou chamando todo mundo que diz eventualmente ou recorrentemente que odeia o balé. Vem conversar comigo, vem me contar por que você odeia o balé. Ainda mais agora, depois dessa conversa da balé e pilates. Nossa, olha, isso aí... Eu quero muito que você... É outro lugar, eu vou adorar participar, estar com você nesse momento também. É outro lugar que a gente vai ter tanto que conversar, Beth. Assim, eu trabalho aqui, a gente está num projeto bem específico em relação a essa desconstrução de pensar o balé como colonizador e tal. E a gente está fazendo um projeto bem específico aqui na Texas Women's nesse sentido. E aí eu sempre falo para os alunos isso. Gente, vocês já pensaram? Já se colocaram no lugar do outro? Vamos falar de alteridade aqui, né? Já se colocaram no lugar do outro? Falando de Dia dos Professores hoje, obrigada para quem está mandando aqui para a gente. Feliz Dia dos Professores, para todos nós, que eu estou vendo um monte de professor aqui com a gente. Já pensaram nos sentimentos daquela professora que entra na sala de aula dizendo vou dar uma aula de balé, sabendo que todos os meus alunos odeiam o que eu vou ensinar? Que péssimo que... Não é verdade? Digo, gente, isso é uma questão de alteridade, vamos ser mais amoroso, vamos amar quem vai ensinar a gente uma técnica que veio lá de anos, de muitas relações com o mundo inteiro. Uma técnica que veio do povo, que foi depois apropriada, mas que tem seu lugar popular também. Enfim, né, às vezes passa por um lugar de, desculpa a palavra, mas de uma ignorância histórica, inclusive de entender o lugar dessa dança em outros contextos, mundiais, internacionais, né? Enfim, então a gente pensar nisso, eu amei o título, porque eu acho que chama esse lugar mesmo, de vamos desconstruir um pouquinho e pensar qual balé que você odeia. Você provavelmente odeia aquele balé que não enxerga o seu corpo, que reproduz uma mecânica que é excludente. Você odeia aquele balé, eu também odiaria. Né? Mas será que você não pode amar aquele balé que vai olhar para o teu corpo e enxergar 1000 possibilidades? Será que você não vai amar aquele balé que vai trazer uma paz de espírito porque as músicas são lindas e te lembram alguém que tocava isso, ou a música que alguém fazia? Existem tantas formas, são tão múltiplas, podem ser tão múltiplos os olhares dos nossos corpos para o que se é ensinado, não é? Aí eu brinco aqui com eles, eu digo, gente, é questão de autoridade. E a gente fez agora uma aula, numa conferência aqui na National Dance Organization Conference, que é uma conferência que acontece todo ano, e aqui nos Estados Unidos, mas reúne educadores de todas as áreas e formas de se dançar, e a gente fez um desafio, assim, de uma aula de balé bem diferente de tudo que você já poderia ter feito, para testar essas relações, sabe? Quais as possibilidades que podem surgir a partir de um entendimento de balé clássico, né? Enfim, a gente, se entrar nesse assunto, a gente fica aqui por mais 2 horas, mas eu já te digo de primeira que por isso que eu falei, nós vamos abrir outra live em algum outro momento, porque nós temos muito que trocar. Agora, eu sou danada. Quando o aluno chega para mim e fala assim, eu odeio balé, eu falo, tudo bem, pode deixar que o resto eu faço. Começa esse ódio pode ser penalizado. Os alunos começam odiando balé comigo e saem com uma outra noção. Não é mesmo, Vitória? Não é mesmo? Todos os meus alunos sabem disso. Tem um aluno meu que ele ficou 1 ano e meio. Ele começou comigo, quando ele me chamou, ele falou assim, olha, eu quero te contratar para me dar aula de balé, porque eu sei que para
entrar nos lugares aonde eu quero entrar, eu preciso dessa técnica. Mas vou te falando logo, eu odeio balé. Aí eu disse o seguinte, ok, nós vamos mudar essa situação. Hoje, depois de 1 ano e meio fazendo aula comigo, virtualmente, ele está dançando em São Paulo, balé clássico. Foi esse lugar que ele construiu, né? Das danças urbanas, para ele, tudo que ele queria era preparar o corpo dele para dança contemporânea, né? Que traz já essa possibilidade, inclusive, das danças urbanas, né? Estarem compondo essa cena e tal. Então, ele traz uma expertise das danças urbanas, vai fazer dança contemporânea e adora. E aí, ele me contrata para dar aula de balé porque ele queria entrar numa companhia. E a primeira coisa que ele me falou, só quero te avisar, eu odeio balé. Fica sabendo. Balé. Exato. E assim, né? Mais uma vez, a gente pode desenvolver isso por tantos lugares, mas eu penso muito, assim, se a gente está falando de multiplicidade de corpos e possibilidade de corpos, né? Até que ponto a gente não estaria reforçando um tipo de preconceito ao repetir eu odeio balé? Né? Não só porque você está se referindo a um balé que talvez você odeie porque você tem razões para odiar, não foi algo que te conquistou, e aí você precisa entender que existem múltiplas e muitas formas de se ensinar balé, né? Mas também pela nossa tendência ocidental, cartesiana, de pensar que uma coisa impede a outra, e às vezes a gente está deixando de experimentar possibilidades, sabe? Assim, eu acho que o balé, assim como qualquer outra forma de se dançar, vai trazer para nossos corpos possibilidades que são específicas daquela forma de se dançar. E muitas vezes eu me pergunto isso. Outro dia eu te falei até sobre a minha filhinha aqui, né? Eu tô nessa de ela tá experimentando 1000 formas de se dançar e tudo. E aí alguém falou assim, ai, mas não bota ela no balé não, não faz isso não, porque você sabe, vai encher de trauma, vai não sei o que, ela é tão criativa, ela não sei o que lá. Eu digo, vocês acham mesmo que eu vou fazer com que ela não experimente o poder de um lindo Grand Plié, o poder de um braço que chega, sabe? Assim, para mim isso fez um efeito na minha vida, né? E eu dancei balé até um certo momento, depois deixei e passei a experimentar muitas outras coisas, mas tem dia na minha semana que eu fico assim, eu quero uma xícara de café e uma aula de balé, sabe? Assim... Porque aquilo me leva, de alguma forma, para uma memória que eu amo e que eu gostei de fazer parte da minha vida. E, enfim, entendem? Então, assim, será que a gente precisa abdicar desse espaço, abdicar de experimentar isso? Será que nosso corpo não tem direito de experimentar outros lugares também? E aí eu tô falando aqui para o balé e eu falaria para qualquer outra forma de se dançar, você entende? Não tô só advogando pelo balé, mas eu tô falando que nossos corpos, eles precisam ser múltiplos, porque a gente, como ser humano, a gente é múltiplo, a gente lava roupa, a gente escreve texto, a gente fala na live, a gente agora já tem internet, que a gente também tem que dar conta. Então, assim, por que na dança a gente precisa dizer isso aqui não faz parte da minha dança? Por que não? Agora, como que isso vai fazer parte da sua dança? Aí, mais uma vez, é assunto para outras conversas e estéticas e formas de pensar o mundo. E aí se vai, né? Então, queridíssima, vamos acabar aqui. É uma pena, mas bom, né? Eu agradeço demais. E pode esperar que eu vou estar lá no WhatsApp para a gente marcar muitas outras conversas, muitas outras interações. Muitíssimo obrigada a todas as pessoas que tiveram aqui. Eu também agradeço demais. Muito lindo, né, Beth? A gente vê tanta gente que a gente também admira tanto o trabalho, que também a gente já trocou tanto. Feliz demais, né, Beth? Obrigada, viu? Agradeço demais, como eu falei desde o início, a honra é enorme, é assim, um momento que eu já esperava há um tempo para acontecer e a gente pode fazer acontecer. Obrigada, viu? Prazer enorme. Eu que te agradeço, querida. E feliz resto de dia para os professores. Para todo mundo. Com muito balé e muito pilates na nossa vida, com muita dança de todas as formas, né?
Isso, Beijo, exatamente. beijo. Obrigada a Um vocês. beijo para Beijo, tchau. todos. Tchau.